Continuando nossos exemplos do uso do Flexbox, nós vamos ver agora a questão da direção dos elementos, né? Então, como eu falei, eu posso tanto dispor os elementos em linha como em coluna. Então, nós vamos abrir mais um exemplo aqui. E nessa primeira aba, nessa primeira coluna aqui do Visual Studio Code, eu vou colocar esse arquivo HTML, o FB direção, né? Vou apagar o outro. E aqui nessa coluna lateral, eu vou colocar então o FB direção CSS. Vou colocar aqui. Veja que é muito parecido e vou trocar também o arquivo aqui, né, para FB direção. Então, são esses outros exemplos aqui. Veja que eles são muito parecidos, né? A parte inicial do outro que eu tinha, eu criei um container, mas agora já que eu falei que esse container é display flex, então não preciso mais colocar aqui container flex. Sempre que eu criar um container, já sei que ele é flex. Então, o primeiro exemplo, eu estou usando uma classe role. Na classe role, flex direction é role, e ele vai mostrar dessa seguinte forma: 1, 2 e 3. Ah, também eu estou falando que todos os meus itens, né, têm um flex igual a 1, né, então ele já vai esticar. Né? Se eu não tivesse colocado esse elemento assim, então ele ficaria uns elementos pequenininhos um ladinho do outro. Né? Então, eu vou deixar assim por enquanto, depois eu vou mostrar para você algumas diferenças disso. Agora, esse aqui é o meu flex item, então não está esticando, né? Não está ocupando todo o espaço que ele precisa. Ele também poderia ter um row reverse, e a flex direction é row traço reverse, que é em linha, mas no modo inverso, né? De trás para frente. Então, nesse caso, ele apresenta 1, 2, 3 de trás para frente. Né? E o mesmo acontece para column, ou seja, para o meu container igual, para a minha flex direction igual a column, ou column reverse, que são os outros dois exemplos que eu tenho. Então, eu tenho 1, 2 e 3, e depois 3, 2 e 1. Neste caso, mesmo que o flex item, o flex dele aqui, né, não esteja igual a 1, ele ocupa tudo, porque nesse caso agora, aqui, esse é o meu eixo principal. Né? O meu eixo principal passa a ser esse, e não a largura, né? O meu eixo principal passa a ser para baixo. E nesse caso, ele tem a disposição dele vai esticada, né? Ela tem um stretch que nós vamos ver nos vídeos mais para frente, no eixo principal, como é que esses elementos são dispostos. Então, mas se eu voltasse aqui a colocar o display flex, o flex aqui, a propriedade flex igual a 1, então esses elementos aqui de cima também cresceriam para ocupar o máximo que eles podem daquela div principal, e ficaria dessa forma. Então veja, esse item é importante porque é quando eu defino qual é a direção dos elementos dentro de um container flex, né? Se esses elementos serão dispostos em linha ou em coluna. Eu só posso dispor os elementos em linha ou em coluna, né? Diferente de um CSS grid que vamos ver depois, que eu trabalho com uma matriz, uma grade. Nesse caso não. O que eu posso fazer é um desses elementos aqui também ser um outro flexbox, né, um outro flex container. Então, posso pegar um outro elemento aqui e chamar ele de um flex container e dentro dele a direção ser em coluna, por exemplo. Isso é possível fazer, mas não é o caso agora. Né? Eu posso ter cada um desses elementos aqui pode ser também um display flex. E a direção neste caso ser uma outra direção, não tem problema algum.